Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Eu sou o engenheiro Felipe Rodrigues e esse é mais um vídeo sobre os acontecimentos de Brumadinho. Esse é o nosso último vídeo, conforme prometido no vídeo anterior. Eu vou mostrar para vocês a espessura da camada de lama em alguns pontos do que foi atingido, durante essa catástrofe aí do rompimento da barragem. Tá certo? Eu quero antes deixar alguns pontos mais claros, que não saiu tanto na mídia, e muitas pessoas estão me perguntando. Primeiramente, aonde era o centro administrativo da Vale, que os jornais falavam que ficava muito próximo da barragem, abaixo do nível da barragem, porém nem todos mostravam aonde exatamente era localizado esse centro administrativo. Bom, aqui está a barragem 1, que foi a barragem que se rompeu, e o centro administrativo está bem aqui, tá certo? Aqui ficava os escritórios da Vale e o restaurante da Vale, Então aqui ficou uma boa camada de lama e algumas pessoas foram encontradas a 800 metros daqui, que estavam no restaurante, então foi onde houve o maior choque de lama, o ponto onde estavam os trabalhadores lá no restaurante. Tá ok? Depois, nos jornais também falaram que uma segunda barragem se rompeu. Muitos acharam que foi esta barragem, mas não foi, tá certo? A barragem que se rompeu, devido ao acontecimento dessa barragem, foi esta barragem aqui, ó. Então, é uma barragem que está próxima ao centro administrativo. Temos aqui o centro administrativo, temos um campo aqui de futebol, Dá até para ver uma piscina aqui. E aqui tem mais uma barragem, Aqui também é uma barragem, mas a barragem que se rompeu foi essa menorzinha aqui. Tá certo? Na verdade, não se sabe se ela se rompeu propriamente, porque tudo isso aqui está abaixo de lama. Tá certo? Descendo mais aqui, nós temos a pousada, que também foi atingida. Então, bem aqui é a pousada. Para vocês terem uma noção da diferença de nível. No Google Earth, quando a gente passa o mouse em uma determinada região, ele vai mostrar o nível que essa região está, em relação ao nível do mar, a elevação dessa região em relação ao nível do mar. Então, onde eu estou aqui com o mouse, bem em cima da barragem, nós temos aqui um nível de mais ou menos 918 metros, 917 metros, marca aqui embaixo no canto inferior direito. Conforme eu vou descendo, então eu estava em 918 metros, eu vou descer para o centro administrativo, eu vou para 829 metros. Aproximadamente aí 90 metros de diferença de nível em relação do centro administrativo para a barragem. Tá certo? Se a gente fizer essa comparação mais um pouco abaixo e pegar, por exemplo, o nível da pousada. O nível da pousada está mais ou menos a 790 metros. Temos uma diferença de nível aí de mais ou menos uns 120 metros. Aqui em relação à cidade, por exemplo. Então, bem aqui no começo da cidade, nós temos 785 metros. Uma diferença de mais ou menos 130 metros. Se a gente tinha lá 918, 919. Então, essas são as diferenças de nível em relação à barragem. Tá certo? Então, todas as perguntas que me fizeram, principalmente onde estava o restaurante, o centro administrativo, era bem aqui, tá, pessoal? Então, eu peço desculpas aí por não ter deixado isso claro nos últimos vídeos, porque eu achei que a própria mídia já tinha deixado isso claro, mas depois eu fui buscar mais informações. Nenhuma fala diretamente aonde estava localizado. Aqui era o pátio de armazenamento, que eu já falei, em quase todos os meus vídeos, eu falo desse pátio de armazenamento. Inclusive onde estava aquelas duas câmeras que filmou aqui
o rompimento da barragem de frente e também filmou a passagem da lama por esse pátio aqui, inclusive descarrilando os trens, né, os vagões aqui que faziam o trabalho aqui de movimentação do minério de ferro. Tá certo? Como que nós vamos fazer para descobrir a camada de lama em certos pontos aqui? Eu peguei 2 pontos, tá, pessoal? O primeiro ponto, um dos pontos, na verdade, é o ponto aqui do centro administrativo, que em uma das imagens, eu vou até achar aqui a imagem, mostra esse centro administrativo sendo atingido pela lama. Então aqui era o centro administrativo da Vale, né? Bem esse local aqui. A gente consegue até ver o campo de futebol aqui, né? Ele ficou... Aqui também tem a barragem, né, que se rompeu aqui embaixo. Ó. Dá para ver uma ponta da barragem bem aqui. A barragem que se rompeu. E ele ficou assim embaixo de lama, o mesmo campo de futebol, o centro administrativo nem se vê mais aqui em cima, ó. Então o centro administrativo nem se vê mais, vê só uma pontinha dele aqui, que é essa pontinha, o campo de futebol e todo esse lamaçal aqui. Então a gente vai tentar calcular, né? Calcular não, a gente vai só pegar as curvas de nível e ver a diferença, e tentar descobrir qual é a camada de lama que soterrou toda essa região aqui. Outra parte que nós vamos ver também é essa parte aqui das plantações, que inclusive foi uma das fotos, né, das imagens que me despertou a curiosidade de saber a curva de nível, porque nitidamente se vê que aqui é um vale, né, e esse vale foi completamente tomado pela lama, sobrando só uma pontinha aqui de fora e essa parte aqui também de fora. Então nós vamos tentar descobrir qual é a espessura dessa camada de lama aqui. Vamos começar então por essa imagem. Eu tirei as curvas de nível pelo próprio Google Earth. Então eu extraí lá do Google Earth essa imagem via satélite, já com a altitude de cada ponto. Vejam só. Então é como se eu estivesse mesmo tirado lá um mapa e esse mapa estivesse com os relevos originais. Logicamente que esses relevos são retirados via satélite, né, por sistema de altimetria via satélite. Então ele tem uma certa precisão limitada, né, se comparado a uma altimetria feita ali no local e tudo mais. Mas dá para a gente ter uma boa noção. Então a gente consegue visualizar aqui as curvas de nível. Eu vou ativar aqui as curvas de nível. Ó. Então, para quem não está familiarizado com curvas de nível, cada linha dessa daqui é um nível diferente. Então, esses níveis aqui, por exemplo, eles estão espaçados de 5 em 5 metros. Diferenças de nível de 5 em 5 metros. Como isso funciona? Esta linha aqui, ela está a um nível. Esta outra linha aqui, ela está 5 metros mais alta do que esta linha, e assim por diante. Vocês vão entender melhor quando eu fizer isso daqui. Deixa eu tirar a visualização das curvas de nível. Vocês vão entender melhor isso daqui. Ó. Aqui embaixo tem uma camada que vai simular a camada de lama. Ó. Então eu tenho aqui, por exemplo, 5 metros. Ó, 5 metros faria isso daqui, uma poça de lama disso daqui. 10 metros faria uma poça um pouquinho maior. Então eu estou subindo a camada de lama. Ok? 15 metros faria isso daqui. Tá? Vejam que a camada de lama não está nem próximo, né, do que está nesta imagem aqui. Né? Então a gente tem que subir mais o nível. Então a gente já está em 15 metros. 20 metros. Então nós temos quase o que nós temos nessa imagem aqui. Ó. Tá vendo? Até o formato aqui do empossamento dessa lama é muito parecido com esse formato aqui. Então, vamos subir para 25 metros.
E é mais ou menos o que nós temos lá, vejam só. Vou abrir a imagem, é mais ou menos o que nós temos lá. Sobrou uma pontinha aqui em cima e uma parte maior aqui embaixo, bem parecido ao que nós temos aqui, ó. Uma pontinha aqui em cima e uma parte maior aqui embaixo. Então a imagem está posicionada assim, mais ou menos, ó. Vejam só. Então, aproximadamente na camada mais espessa dessa lama, nós temos 25 metros aproximadamente. Isso considerando do nível mais baixo desse terreno aqui, que não necessariamente é o nível mais baixo desse meinho aqui, né? Então, se a gente for pegar uma espessura aproximada dessa camada aqui de lama, vamos descer ela aqui um pouco. Vamos descer ela 5 metros, 10 metros, 15 metros. Bom, começando daqui agora, ó. Então, esse é o ponto mais baixo que nós temos deste vale aqui, para a gente conseguir calcular a espessura da camada a partir deste vale, não do ponto mais baixo desta imagem. Então, vamos subir 5 metros, 10 metros, 15 metros, mais ou menos 15 metros de espessura esse meio aqui, ó, dessa camada de lama tem em relação ao nível natural desse vale que foi atingido pela lama, né? Então, 15 metros de lama, vocês têm noção do que é 15 metros de lama? É um prédio de 5 andares, aproximadamente, né? É algo assim muito alto. Então, para ser uma camada de lama soterrando toda essa região, vai ser praticamente impossível retirar toda essa lama. O terreno vai ter que se conformar já com essa lama por cima, vai ter que se adaptar, né? Esse terreno vai ter que esperar essa lama se estabilizar para depois criar uma nova vegetação, e o novo nível desse terreno vai ser o nível final dessa lama estabilizada, porque não há condições de retirar essa lama para voltar ao terreno original. Tá certo? Bom, então esse é o nível, a espessura da camada de lama dessa região. Vamos ver agora a região dos escritórios. Então, onde nós temos aqui o centro administrativo da Vale, onde tinha um restaurante. Aqui embaixo nós temos a outra barragem. E a imagem que nós temos dessa região, vou tirar aqui as curvas de nível. Essa imagem está meio com uma resolução baixa, mas dá para a gente ter uma noção. Vou tirar esses eixos aqui também. A imagem que nós temos desse centro administrativo, vamos avançar ela aqui, ó. Esta imagem aqui. Então, esse é o antes, esse é o depois. Vamos tentar chegar na espessura dessa camada de lama, exatamente igual nós fizemos no outro caso. Então, eu vou subir para chegar no nível deste vale aqui, onde a gente tinha uma outra represa, outra barragem, né? Então, vou subir um pouquinho aqui, 5 metros. 5 metros a gente já chegou aqui mais ou menos onde seria o nível natural deste vale aqui. Vamos subindo então mais 5 metros, 10 metros, 15 metros, 20 metros, 30 metros. Bom, 30 metros é uma camada muito grande, porém não é a realidade. Por quê? Vamos voltar aqui para 20 metros. 20 metros é o mais próximo da realidade. Por quê?
Porque o fluxo da lama estava vindo daqui, por isso ela encobriu a região dos escritórios. Mas, né, não quer dizer que os escritórios eles estão abaixo de uma camada de 20 metros de lama. Neste vale aqui, provavelmente, há uma camada bem próxima disso, né? 15, 20 metros de lama, mas aqui nos escritórios uma camada significativamente maior, mas ele foi encoberto pela lama porque o fluxo dessa lama, que a barragem estava bem aqui mais ou menos, ó, então ela estourou, o fluxo de lama veio para cá e passou por cima dos escritórios. Então, se eu fosse chutar, né, uma camada de lama aqui mais ou menos, a espessura dessa camada de lama, eu diria por volta de 15 a 20 metros de espessura, né? Contando ali da parte mais baixa desse nível aqui. Tá certo? Então, para vocês terem uma noção de quanta lama foi isso daí. Nessa região aqui, 15 metros, na outra região também 15 metros de espessura de camada de lama. Então esse é um terreno que dificilmente vai se recuperar, né, 100%. O leito do rio vai ter que se adaptar a isso daqui, lembrando que o rio Paraopeba passava aqui nessa região, então ele vai ter que se recuperar, criar um novo curso para ele em cima dessa lama, e essa lama vai ser empurrada até chegar no mar, por exemplo, matando ali toda uma biosfera de animais, peixes. Então é bem triste essa situação aí, realmente, se a gente for contabilizar tudo o que esse estrago vai fazer no decorrer do tempo, né? Não foi só o estrago que ele fez imediatamente após o ocorrido, mas sim todo o estrago que ele vai ainda continuar fazendo, assim como o rompimento da barragem de Mariana. Ok, pessoal? Então é isso que eu queria trazer com esse vídeo. Lembrando, esse é o nosso último vídeo desses acontecimentos, porque eu acho que já saturou, acho que não tem mais o que falar sobre isso daí. Eu trouxe esse vídeo porque foi muito pedido, né? Eu tinha comentado em outro vídeo, senão nem tinha trazido. Eu só vou trazer novos vídeos sobre Brumadinho quando tiverem aí informações realmente relevantes sobre esse assunto. Ok? Então espero que vocês tenham entendido o conceito desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida ou pergunta, ou tem algum comentário sobre esse assunto, deixa aí nos comentários, que isso ajuda bastante o nosso trabalho aqui também no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí e deixa o like no vídeo, se possível também. Beleza? Valeu, até mais, aguardo vocês no próximo vídeo.